Saúde óssea, que deve ser uma preocupação da infância à terceira idade. A osteoporose costuma ser associada ao envelhecimento, mas a prevenção deve começar muito antes. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Vera Lúcia Schenfeld. Tudo bem? Bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia, Thalita. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, comecei aqui o texto, doutora, dizendo o seguinte, que essa preocupação com a saúde óssea, ela começa na infância e vai até a fase adulta. Mas a senhora vai poder dizer com mais propriedade, tem muita gente que deixa esse cuidado, ou quando tem uma fratura, quando começa a sentir uma dor que incomoda, uma dor persistente. Me parece que as pessoas acabam deixando essa preocupação um pouco de lado, hein, doutora? Você está corretíssima, Thalita. Você falou, é uma preocupação que as pessoas acham, a osteoporose é uma doença de idoso. E, na verdade, não é uma doença de idoso. Ela começa dentro do útero, assim, na concepção, na primeira infância, no pico de massa óssea, a gente tem que investir no adolescente e pegar o pico de massa óssea dos 20 ou 30 anos de idade e depois manter essa massa óssea. E as pessoas estão achando que não, é uma doença do envelhecimento. Se a gente fosse falar corretamente, ela é do envelhecimento, mas ela tem que ser prevenida desde a primeira infância. De hábitos, doutor, o que a gente também pode destacar para que ocorra esse fortalecimento dos ossos, né? Que a gente tenha essa saúde óssea muito boa em todas as fases da nossa vida? Então, primeiro é importante conscientizar, como a gente está fazendo agora, né, Thalita? Conversando com todo mundo, e tem que conscientizar de hábitos. Quais são os hábitos que a gente tem básicos, né? É um tripé. Uma alimentação saudável, com proteínas e rica em cálcio, muita atividade física desde a primeira infância e uma exposição solar adequada. Mas é importante a gente falar de exposição solar adequada, isso vai até os 30, 40 anos, que vale a pena pelo menos 15 minutos de sol, e aqui vale lembrar que é um sol, aquele sol que queima, que fica vermelho, não é aquele sol do comecinho da manhã ou do final da tarde. Para você ter a conversão da vitamina D, você tem que ter aquele sol bem forte, das 11 ao meio-dia. Mas isso vale a pena até quando você tem 40, 45 anos de idade. Depois, a própria pele, com o envelhecimento, a gente já não sintetiza tão bem a vitamina D. Então, é importante que a gente mantenha os níveis adequados de vitamina D de outras formas. E aí pode ser, sim, através dos alimentos, que é um pouco difícil, porque os alimentos ricos em vitamina D não são acessíveis e também não são palatáveis, ou talvez com os comprimidos de vitamina D, com a suplementação de vitamina D. Quanto à atividade física, o ideal são todos aqueles que suportam a ação da gravidade, né? Então, corridas leves, trotinhos, depende do estágio em que você está com o seu paciente. E aí você tem que orientar o paciente. Você pode fazer todos os esportes, mas o ideal seriam as caminhadas, os trotinhos leves e também você fazer musculação, exercício resistido. E é interessante quando a gente fala da vitamina D, doutora, eu vou até compartilhar um depoimento aqui, aconteceu comigo, eu fui fazer exames, check-up e a minha vitamina D ficou abaixo da meta, né, do esperado para a minha idade. E aí, por pensamento ignorante, falta de conhecimento, eu associava a vitamina D, essa exposição ao sol e aos benefícios disso, até mesmo com a melanina. Então eu pensava, pele negra, então eu tenho, tenho essa exposição constante, então pode ser que essa relação seja mais positiva. Mas não, né? Todo mundo tem que tirar esse momento do dia para fazer essa exposição. E agora um fato também que eu não sabia é que tem que pegar esse sol forte mesmo para que tenha resultado, né, na saúde. É aquele sol que arde, Thalita, é o sol que arde na pele da gente. E aí é interessante que você está falando, os afrodescendentes acham que não. Eles são menos propensos à osteoporose, mas porque geneticamente são mais protegidos e porque têm uma massa muscular maior e níveis hormonais mais elevados. Mas os afrodescendentes têm que tomar, sim, cuidado com a vitamina D, porque por causa da melanina, eles não convertem tanta vitamina D. Então, é muito comum a gente também ter que associar a vitamina D nos afrodescendentes. E outro detalhe também, Thalita, é com a vitamina D em obesos. Os obesos têm menor risco de osteoporose, porque tem uma maior carga mecânica, porque tem níveis hormonais mais elevados,
mas eles também, a vitamina D fica no tecido adiposo e não vai para o tecido ósseo. Então, um especial, populações de risco são afrodescendentes e obesos também, para que a gente faça a suplementação. E aqui é importante a gente chamar a atenção que não é excesso de vitamina D, não é doses excessivas de vitamina D que vão te melhorar, é os níveis adequados. Então, em pessoas mais novas, né, até os 40, 50 anos, entre 20 e 30 nanogramas por ml, que seria a dosagem no sangue. E acima disso, ou em pacientes de muito alto risco, acima de 30. Não estamos falando em doses excessivas de vitamina D, tá bom? Doutora, tem um outro ponto também que eu queria abordar com a senhora, está aqui na tela, ó, o número de mulheres na terceira idade que morrem até um ano depois de ter uma fratura de cabeça de fêmur é de 4 em cada 10. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse dado e o que é possível fazer também para reverter esse número, né, para tentar diminuí-lo. Então, o número, 40% é assim, um pouquinho a mais, né, que estão colocaram aí para você, mas 20% homens e mulheres, depois da fratura de fêmur, acabam vindo a falecer. Mas o mais importante é que você vai perdendo a mobilidade. Então, você não morreu no primeiro ano, você sobreviveu. Aí você tem o risco de você não conseguir mais deambular, de você que era um idoso independente, ficar dependente da sua família. E o que se observou é que 80% desses pacientes acabam ficando, pelo menos, incapazes de fazer uma atividade da vida diária. Ou descer uma escada, ou fazer uma comida na cozinha, ou alguma coisa. Então, a fratura de fêmur, ela é muito impactante na vida do idoso e na mobilidade da gente. E o que a gente pode fazer para diminuir isso? É o que a gente está fazendo agora aqui, né, Thalita? A gente está conversando sobre essa doença, conscientizando a população sobre a necessidade da prevenção, e quanto mais cedo a gente tiver uma intervenção e naqueles pacientes que tiverem risco receberem a suplementação de cálcio, de vitamina D e também a medicamentosa, é um jeito da gente diminuir o número de fraturas de fêmur e também reduzir o impacto disso sobre a qualidade de vida dos nossos pacientes. E aqui é um detalhe importante. Os homens, eles são muito esquecidos. Você falou 4 em cada 10 mulheres. Mas os homens, eles apresentam a osteoporose mais tardiamente e eles são até um pouco esquecidos. Mas o homem idoso, quando tem uma fratura de fêmur, ele morre muito mais do que uma mulher. Então, o sexo frágil, que a gente diz, no caso da osteoporose, o homem é o frágil. Ele morre muito mais depois de uma fratura de fêmur do que a gente, mulher. E, doutora, os fatores idade, enfim, é claro que vão pesando para todos os aspectos da nossa vida, mas a mulher na menopausa também, ela está um pouco mais exposta a ter esse tipo de problema? Sim, a mulher após a menopausa, ela é mais exposta a esse tipo de problema. Por quê? Porque a gente entra na menopausa ao redor dos 48, 50 anos de idade, e a gente resolveu viver 80, 90 anos, que agora a média do brasileiro aumentou também muito. E aí o que acontece? Você acaba perdendo a proteção hormonal. E o estrogênio é um importante protetor. Então você vive 1/3 da sua vida sem a proteção hormonal. Então, na menopausa, não é tudo osteoporose, mas é nesse momento, quando a gente está começando a falhar a menstruação e tudo, é que você tem que se preocupar também com a sua osteoporose. Você vai perder a proteção hormonal. E aí, quando você não tem contraindicação, o ideal é fazer a reposição hormonal com os especialistas, né, com os ginecologistas, fazer a reposição adequadamente. E se você tiver contraindicações, entrar com as outras medicações substitutivas da terapia de reposição hormonal. Doutora Vera, então só para a gente fazer aqui um compilado aqui de dicas para quem está nos assistindo. A senhora falou, tomar sol, então a vitamina D é importante, alimentação. O que mais a gente pode colocar, incluir nesse estilo de vida para minimizar os problemas futuros? O estilo de vida é proteínas, cálcio, que é dieta de cálcio. O que é dieta de cálcio?
é leite e derivados. Que derivados? Queijo, leite e iogurte. Não é manteiga e requeijão que todo mundo oferece. Os vegetais verdes são ricos em cálcio, mas ele não é tão bem absorvido. Então, para você conseguir o que você consegue num copo de leite de cálcio, você conseguir com couve, folha, por exemplo, é uma quantidade infinita de couve que a gente não consegue ingerir, porque ele é mal absorvido. As proteínas também são importantes, lembrando que as carnes vermelhas são importantes, porque elas são ricas em fósforo, e o osso não é só cálcio, é cálcio e fósforo. A gente vai fazer agora um trabalho, uma aluna lá da Escola Paulista, e nós vamos ver, a gente vai publicar a dieta vegetariana e o impacto dela sobre a massa óssea. Então, as meninas de 25 a 35 anos de idade já têm uma menor massa óssea e marcadores da remodelação, da remodelação óssea alterados. Então, é muito interessante ver a falta da carne vermelha e das proteínas na dieta vegetariana. E o que eu queria falar para vocês é que tudo isso vai ser abordado no 12º Brado, que vai ocorrer agora no dia 12 a 15 de agosto, lá no Frei Caneca, em onde são convidados ortopedistas, reumatologistas, endocrinologistas, ginecologistas, fisiatras, todos eles relacionados não só à osteoporose, mas à doença óssea como um todo. E o título da nossa jornada é a Jornada do Osso, da concepção à senilidade, porque a gente vai falar da prevenção, do tratamento, do pico de massa óssea. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela tua participação e por fazer esse alerta tão importante. Até a próxima por aqui. Tchau, obrigada, hein? Um abraço a todos, um bom dia.